abençoar os seus filhos, porque o Senhor é um Deus bom, de infinita misericórdia, que renova as tuas misericórdias a cada manhã. E nessa manhã, Pai, nós clamamos, Pai, pelas tuas misericórdias sobre nós, e pedimos que as tuas bênçãos, Pai, venham sobre as nossas vidas, e que o Senhor venha a conduzir, Senhor, todas as nossas decisões, nos dando graça, nos dando sabedoria, nos dando condição, Senhor, de sermos chamados de filhos de Deus, através das nossas atitudes, através, Pai, das nossas decisões, que, Senhor, tudo que nós fizermos seja para glorificar o Teu nome. Abençoa, Senhor, a nossa casa, guarda a vida da nossa família, guarda, Senhor, aqueles que são casados, a vida da esposa, aqueles que são pais, a vida dos seus filhos, livrando-os de todo mal, guardando-os nos Teus caminhos retos, santos, nos Teus caminhos justos. Oramos, Pai, para que, em nome de Jesus, o Senhor capacite agora a vida do Diego, Senhor, que trará uma palavra para nós de direção, e que nessa semana, Senhor, possamos declarar ao final dela que grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Que hajam, Senhor, nas nossas vidas bons testemunhos, e que em todo tempo, Senhor, nós sejamos a luz deste mundo e sal dessa terra. E que desde agora, Senhor, todo intento do maligno contra as nossas vidas seja repreendido. Nós, como Igreja de Cristo, declaramos que o inimigo está amarrado, manietado e impossibilitado de agir contra as nossas vidas, declarando que Cristo venceu e nós somos mais que vencedores com Cristo. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém? Amém, amém. Glória a Deus. Diego, é contigo. Muito obrigado, pastor. Bom dia a todos. Bonito de ver aí, já tem homens valentes, já estão na academia. Esse é um transicionar de mente. Parabéns aí. Parabéns a todos que, como primícia, resolveu colocar diante de Deus as suas vidas nessa manhã. Bom, a palavra, eu sou o Diego, discípulo do pastor Sérgio, né? Talvez tenha alguém novo que não me conhece. Eu estou 13 anos já no ministério El Shaddai, caminhando com Cristo, depois do meu encontro com Deus. A minha vida foi o tempo todo buscar a presença de Deus, buscar a vontade de Deus, conhecer a vontade de Deus e, obviamente, apresentar diante dele as minhas aflições, as minhas demandas, as minhas necessidades. E eu pude perceber que Deus, ele tem prazer em receber tudo isso, mas ele tem um prazer ainda maior quando nós entendemos que o que nós temos, e mesmo achando ainda na nossa mentalidade que é pouco, ele quer que nós entregamos a ele para que ele possa, de uma forma sobrenatural, multiplicar isso em prol de outros, a saber, os mais próximos que estão de você. Como diz a palavra, amar ao próximo, né? Próximo começa todo dia dentro da sua casa, todo dia no seu trabalho, quando vamos ao culto, quando vamos em qualquer lugar que estejamos, o nosso próximo é esse que nós devemos transbordar. E a palavra está em Mateus, para que você possa procurar aí, Mateus 14, de 15 a 21, Mateus 14, de 15 a 21, e a rema, né, é o poder da palavra de Deus, de pouco a abundância para transbordar. Então Deus nessa manhã quer nos levar a um nível de maturidade, de entendermos o quanto é bom pedir a Ele, mas melhor ainda é quando nós entendemos que Ele já nos deu semente, que está dentro de nós, e essa semente, quando plantada, ela gera uma multiplicação, e nós vamos ver aqui que não tem como mensurar o nível da multiplicação quando nós estamos entendendo o nosso propósito na caminhada. Amém? Então diz assim a palavra: ao final do dia, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este é um lugar deserto e já está entardecendo. Manda embora, pois, as multidões, para que possam ir aos povoados para comprar comida. Jesus, porém, lhes respondeu: o povo não precisa ir embora. Dai-lhes vós mesmo algo para comer. O que eles replicaram: tudo o que temos aqui são 5 pequenos pães e 2 peixes. Mas Jesus lhe disse: tragam-nos aqui para mim. E mandou que as multidões se assentassem sobre o gramado. Tomou então os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, os abençoou. E em seguida, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes serviram às multidões. Todos comeram até ficar satisfeitos, e os discípulos recolheram 12, repita comigo assim, 12 cestas, amém, 12 cestas cheias de pedaço que sobraram. Os que se alimentaram foram cerca de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Graças, Senhor Deus, Espírito Santo, pela sua palavra, que se renova cada dia e nos ensina em nome de Jesus.
Eu fico imaginando, 5.000 homens comeram, cada um com as suas mulheres, já multiplicando, já tem 10.000. Talvez você não foi ainda em Israel, mas eu quero profetizar que você vai em Israel, em nome de Jesus. Mas é lindo de ver, porque cada família anda no mínimo de 3, 4, 5 filhos. É uma escala. É como se fosse um degrau assim, de tamanho de filhos. Então, uma conta rápida aqui de 3 a 4 filhos, nós estamos falando de 5 pães e 5 peixes. Jesus recebeu, olhou, abençoou, olhando aos céus e fez com que mais de 30.000 pessoas se alimentassem. E se não bastasse, ainda sobrou 12 cestos. Você pode dar um aleluia aí, um glória a Deus, porque isso é muito forte. Muito forte. E isso Deus vai e está fazendo na minha e na sua vida. Os discípulos, ao perceberem que aquela multidão estava com fome, disseram a Jesus, o que nós lemos agora: despede a multidão para que possa ir às aldeias comprar comida, pois já é tarde. Um pouco antes, contextualizando aqui esse cenário, o que aconteceu? Jesus ele pega um barco para ir a um lugar deserto. O que aconteceu foi que João Batista tinha sido executado e seus discípulos enterraram o corpo e levaram a notícia a ele, a Jesus. E eu, com certeza, porque Jesus estava procurando um lugar tranquilo, ele devia estar muito triste, porque ele perdeu ali um amigo, João Batista. No versículo 16 que nós lemos aqui, diz assim: Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhe vós mesmo de comer. Então, Jesus já com um ato de instrução, como mestre, ele fala: vocês já têm, mesmo que vocês não vejam, não saibam, vocês já têm o que dar a eles. O nosso Deus, queridos, ele não muda. Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo eternamente. E quando ele fala, suas palavras têm poder para criar o que ainda não existe. Se você fizer uma retrospectiva do que lemos aqui para trás agora, você vai conseguir imaginar que, humanamente falando, isso não é possível, né? Quantas situações eu e você possa estar passando hoje que aos olhos naturais não há possibilidade de uma resolução que seja palpável, que seja visível, que seja no nosso entendimento possível. Não só eu, mas você, com certeza, porque esse é o Evangelho. Deus nos criou para que a gente pudesse passar por situações que não sempre são boas, muito pelo contrário, nós crescemos. A maior crescimento que um cristão tem é quando ele vence a si mesmo, é quando ele sente dor, quando ele coloca isso diante da cruz. Há um verdadeiro transicionar de mente. Então, no início de tudo, quando Deus quis criar, ele disse às árvores, disse para a terra produzir, os peixes, o mar deu peixes. E quando foi criar o homem, o Pai, o Filho e o Espírito Santo se uniram e disseram: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Dentro de cada um de nós há uma capacidade sobrenatural, mas somente a palavra, repita comigo, palavra. Palavra. Amém. De Deus tem o poder de ativar em nós esse mover sobrenatural. Ó, presta atenção aqui. Dentro de mim, dentro de você, porque Ele nos criou, deixa eu fechar aqui, tá? Ele nos criou, Ele colocou dentro de nós algo que ainda nós não tivemos, com certeza, porque é processual, a capacidade de entender o poder que tem dentro de cada um de nós. O poder que tem de nós chamar em existência aquilo que não existe. Jesus não mudou. A saber, Ele mora dentro de você. Amém? Quando Ele quis alimentar aquela multidão, Ele disse aos discípulos: dá-lhes vós mesmo de comer. Eles responderam: Senhor, só temos pães, 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus disse: tragam aqui para mim. Muito forte isso. Vou repetir, ó. Jesus disse para os discípulos e está dizendo para mim e para você essa manhã: traga o pouco que você tem, reflita o que você tem e traga aqui para mim. O que hoje, aos seus olhos, você acredita que é pouco para você entregar nessa manhã para Cristo? Reflita. O que você pensa que é pouco? Tiago, eu não estou entendendo. O que era o seu nível de amor? Como está o seu nível de amor? Como está o seu nível de verdade? Como que está a sua paz? A sua alegria? O seu perdão? Os seus sonhos? Talvez você esteja aqui e não tenha ainda sonhos estabelecido, bem definido. Seu emocional, físico, sua saúde física, sua santidade, ou até mesmo a força e a coragem
de mudança. Deus, nessa manhã, está nos pedindo que a gente entregue o que temos, a saber, o nosso coração a Ele. Não espere que você tenha muito para entregar a Deus. Entregue o que você tem. Porque olha o que aconteceu. Então levantou os olhos aos céus, abençoou, partiu os pães, entregou aos discípulos e os discípulos à multidão. Quando nós entregamos o que nós temos diante de Deus, Deus tem o poder, e isso é um transbordo, de multiplicar em nós, para que a gente possa, através dele, porque tudo é dele, para ele são todas as coisas, nós transbordar na vida daqueles que estão perto, e hoje, através da tecnologia, longe de nós. Há um propósito. Quando nós transbordamos, quando um rio transborda, ele acessa outros acessos, e com isso não acaba a fonte, a água da vida que habita em nós, a saber de Jesus, e quanto mais nós transbordamos, mais ele enche. Olha e ouça com atenção. Tudo que parece que você, até hoje, acreditava que era pouco em você, hoje, Jesus está multiplicando, para que você possa entregar para uma multidão. A saber, essa multidão está ao nosso lado sedenta. Nós, muitas vezes, achamos que nós devemos esperar para transbordar, nós devemos ter para dar, algo que na sua mente você acha que precisa. Mas eu quero te dizer nessa manhã, que você já tem tudo que você precisa, está dentro de você, a saber, o fôlego de vida, uma palavra de vida, um bom dia, um perdão, um abraço, um destino, já está dentro de mim e de você. Tudo aquilo que Deus quer transbordar, receba em nome de Jesus, amém? Amém. Essa passagem é muito conhecida, né? Mas o que Deus quer nos ensinar vai além de suprir necessidades, queridos. Ele quer nos ensinar que fomos chamados para ser uma bênção na vida de outras pessoas. Quando Deus chamou Abraão, ele disse: "Se tu uma bênção." Deus, ele não é sobre o que temos ou conquistamos, mas sobre o que estamos nos tornando. Isso é muito forte. Deus não nos vê pelo que você tem, pelo que você está conquistando, porque tudo é através dele, ele sabe. Mas para ele o que importa é o que você está se transformando, não de fora para dentro, mas verdadeiramente, genuinamente, de dentro para fora. Amém? Jesus estava ensinando seus discípulos através de experiências práticas. Jesus está nos chamando para praticar o que ele nos ensina, para praticar o que ele te dá de comando, a saber, a palavra, a saber, o que o Espírito Santo fala ao seu coração, quando você se relaciona com ele verticalmente. É o que você está fazendo nessa manhã. E às vezes, nós nos comportamos como crianças, brincando de ser crente, Mas o reino não é sobre ter, é sobre ser. Amém? Não é sobre possuir bênçãos, é sobre sermos canais de bênção. Deus não nos chamou para sermos cisternas cheias, mas para sermos fonte de transbordo, fonte para transbordar. E eu quero declarar que nessa manhã, Jesus está recolhendo e está multiplicando aquilo que está sendo ativado dentro de você, porque você vai, em nome de Jesus, transicionar a sua mente e vai entender que não é no muito pedir, mas é no muito fazer aquilo que Ele já te deu e já te deu como comando. Em 2 Coríntios 9:10 está escrito: aquele que dá semente ao que semeia, pão ao que come. Preste atenção. Então eu te pergunto nessa manhã, quem você quer ser? O consumidor ou o provedor? Aquele que consome pão ou aquele que provê sementes? Fica essa reflexão. Conhecer a palavra e ouvir o comando da pessoa, do Espírito Santo, vai muito além de usar esse privilégio para mudar simplesmente a minha e a sua vida. É sobre ter uma mente transformada. Repita comigo assim, ó. Mente transformada. Mente transformada. Amém. Mente transformada. Amém. Uma mente transformada é uma mentalidade de transbordo, é uma mentalidade de prover, de provedor. Muitos de nós chegamos a Deus por causa das nossas necessidades. Verdade, claro. Temos até hoje muitas necessidades. Glória a Deus por isso. Porque isso faz com que nós não nos abandonamos, né? Porque somos falhos. Mas não podemos permanecer nesse nível.
Se continuarmos apenas pedindo pão, nunca viveremos o nível de quem distribui sementes. Dá um testemunho rápido aqui. Eu tenho 2 dias, e para a honra e glória do Senhor, né, já há muito tempo, desde o começo do ano, sistemático, né, hábitos atômicos, empilhar novos hábitos, né, empilhamento de novos hábitos, a saber quando esses hábitos ele é alinhado com a vontade de Deus para que você se fortaleça no Espírito, os resultados são imensuráveis, né? Porém as dificuldades também elas aumentam, porque eu quero te dizer, quanto mais Deus te entregar, mais problema você vai ter para resolver, mais você vai ter que ser forte nele, mais você vai ter que avançar em relacionamento com Deus. Não pense você ainda que talvez esteja no coração de querer receber, achando que depois que você receber, você vai diminuir o seu nível de relacionamento com Deus, porque não é assim que funciona. Enquanto mais Ele te multiplica, enquanto mais Ele te derrama dons, enquanto mais Ele te destrava para aquilo que Ele te chamou, maiores problemas você vai ter. Ah, mas você está profetizando problema essa manhã? Não, eu estou profetizando maturidade. Eu estou profetizando entendendo que nós somos dependentes de Deus. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu venho já fazendo 2 jejuns toda semana. É quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo. E domingo, obviamente, eu vou tomar café com a minha filha e ela fala, papai, você não vai comer? E toda vez eu falo, não, filha, eu estou de jejum. E ontem, incrivelmente, ela disse para mim assim, ela já tinha falado, eu vou fazer jejum com o papai um dia antes. E ela fez o jejum comigo, eu expliquei, ela não me perguntou, eu não induzi ela a fazer, mas eu expliquei para ela, a mãe dela deu todo o suporte em relação à esfera física, né? E eu dei espiritual, mostrando para ela qual a importância do jejum, por que ela tem 8 anos, queridos. Isso é transbordo. Isso é você viver e transbordar. 8 anos fazendo jejum, eu quero fazer um jejum igual ao papai. Isso é transbordo, amém? Se continuarmos apenas pedindo pão, vamos só comer pão, né? E não é esse o objetivo. Ele quer que a gente distribua sementes, em nome de Jesus. Me pergunta então, quais sementes, Diego? Pergunta aí você, não precisa ligar o microfone, só pergunta, para que o céu ouça você falando. Diego, mas quais sementes que eu devo multiplicar? Quais sementes, Diego? Amém. O amor, o perdão, a fé, a paz, a alegria, a salvação, porque você já está selado esse passaporte para você, para ser salvo. E claro, tudo que Ele já nos entregou, para que possamos desfrutar e transbordar. Quando você tem o entendimento que você é um canal de transbordo, você não murmura, você não reclama, você não só pede. Você tem um nível de gratidão, de entender que não importa o nível de problema, não importa o nível de escassez, não importa a situação que você está passando, você já está desfrutando, porque é desfrute o caminho, amém? O seu propósito, ele requer esse nível de maturidade. Desfrute a situação que você está, mas transborde, seja até a sua aflição, seja até o seu problema, porque isso vai reverberar em multiplicação de fé, de coragem, de ousadia, para que pessoas possam, naquilo que para você é ruim, é força para o outro, amém? Em nome de Jesus. Eu vi aqui hoje, eu fiquei muito feliz, porque todas que eu participei, é a primeira vez que eu vejo homens na academia. Eu já faço isso já há muito tempo. É o transbordo. Ah, mas não é por causa de mim, mas é o Espírito conduzindo o homem a cuidar do corpo, para que se cumpra a sua saúde, para que se cumpra o propósito que Ele quer que você transborde. Ele não quer que você vá embora por imprudência sua, antes da hora. Ele quer que você desfrute o caminho, amém? Muitas vezes, Deus ainda não libera mais recursos, porque há pessoas que não estão preparadas para lidar com o que pedem, amém? Talvez nós possamos estar pedindo algo para Deus e não estamos preparados para isso. Ele é tão bom, como foi dito ontem, né? Deus é tão bom, bondade de Deus, porque Ele segura, porque se Ele entregar, te estraga tudo. Há pessoas que, se Deus liberar mais o dinheiro, se tornaria um problema e não uma ferramenta para o reino. Deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Presta atenção. Sabe qual é o seu ministério? Nós temos um ministério El Shaddai, a igreja El Shaddai, a saber somos nós. Mas o ministério é dentro da sua casa. O ministério é onde tem 2 ou mais corações batendo. É o seu trabalho. O seu ministério é você no ônibus, é você no carro, é você na academia. O seu ministério é você fazendo aquilo que Deus pede para transbordar. Em nome de Jesus. Amém? Prosperidade verdadeira é quando Deus vê em nós um coração que agrada e o que já recebeu dele transborda em outras vidas, podendo confiar também recursos em nossas mãos, sabendo que através de nós outros serão alimentados. Amém? Então, essa é a palavra que Deus tem para nós essa manhã, a saber que você possa conscientemente entender que você é uma potência, você não é o problema,
Você não é a falta, você não é a circunstância, você é um homem que tem Cristo dentro de você e que todo dia Ele nos quer, diante das provas, nos aprovar para que possamos acessar o seu reino, a sua justiça e vivermos o extraordinário. Para fechar a palavra aqui, dentro do tempo, eu quero te dizer que Deus nos chama nessa manhã para amar a Ele acima de tudo, amar a você, para que possamos assim amar ao próximo e transbordar. Vai e vença, Deus é contigo, uma semana de vitórias, de conquistas, de intimidade, de relacionamento. E eu quero declarar que essa semana Deus vai fazer na sua vida algo tão grande que você não vai aguentar testemunhar, não vai aguentar segurar e vai testemunhar em nome de Jesus. Pastorzão, é com você. Deus abençoe. Beijo. Pode orar por nós aqui. Amém. Por essa palavra aí. Amém. Senhor meu Deus, muito obrigado, papai, Senhor Jesus, e soberano, amigo Espírito Santo, presente em cada lar, em cada lugar que esses homens estão, à sua presença, clareando, dando sabedoria, dando discernimento. Obrigado, Senhor, porque nós nem merecemos nada, mas o Senhor nos faz sal do mundo, meu Deus, para temperar, e luz para trazer clareza. Por isso nessa manhã, Espírito Santo, eu clamo que o Senhor traga clareza a cada homem aqui presente, que essa palavra alcance os que não estão aqui presentes, porque nós vamos transbordar aquilo que recebemos e temos transbordado, mas que isso seja consciente. Traga a nós, Senhor. Coloca aquele desamo na sua cabeça assim, Senhor, transiciona, Espírito Santo, a nossa mente. Espírito Santo, muda os nossos pensamentos, muda a nossa linguagem. Senhor, eu quero clamar, Senhor, eu faço essa oração junto com meus irmãos nessa manhã, que nós possamos, Pai, essa oração que eu faço todo dia, que nós possamos ver o que o Senhor quer que veja, que o Senhor faça com que nós possa ouvir o que o Senhor quer que nós ouça, que nós possamos estar onde o Senhor quer que estejamos, que nós possamos falar o que o Senhor quer que fale, em nome de Jesus, para que se cumpra em nós a sua boa, perfeita, agradável vontade. Que seja uma semana repleta de novidade, repleta de transbordo, repleta de uma mente transicionada. E eu quero declarar que todo mal, que todo ataque, contra-ataque, que toda ação maligna sobre cada homem, cada família, cada mente, é subjugada pelo nome que está sobre todo nome, a saber, Yeshua HaMashiach. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe. Boa semana a todos. Obrigado, Diego. Essa palavra tremenda. Amém. Beijão. Boa semana. Obrigado, Diego. Boa semana, irmão. Deus abençoe. Beijão. Tchau, tchau.